não, depois as meninas me cobram, porque às vezes a gente não consegue estar assistindo, então vai ser feita a gravação para ser colocado nos nossos canais, nos canais do Woman Time, no canal do Woman Time Litoral também. Por enquanto está no meu, até eu transformar ele, estou passando a transformação aí do canal para o canal da empresa. E esse é um movimento nacional, né, que nasceu no coração da nossa CEO, Jennifer, junto com a Lília, que são as duas proprietárias da Woman Time. E hoje acontece em duas cidades ao mesmo tempo. Nós estamos com um braçozinho em Miami, nós temos algumas amigas em Angola também, que já estão começando a se organizar para estar fazendo lá também. E é esse movimento de acolhimento. E hoje nós temos o prazer de estar, né, conosco a Ana Cláudia Lima. A Ana vai falar um pouquinho sobre como virou a chave, né, Ana? A Ana participou aí de um dos realities mais badalados, né, dos últimos tempos, reality online, um reality maravilhoso, que não apareceu Facebook, nem teve briga, né, Ana? Que foi o que eu mais amei, né? Eu nunca gostei muito dos realities por aí, por conta dessa situação. E ela veio dividir um pouquinho da experiência dela e desse conteúdo maravilhoso que foi na vida dela. Então, Ana, seja bem-vinda. O momento é seu agora. Muito obrigada, Mari. Obrigada pelo convite. Boa noite primeiro para vocês, mulheres que estão aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Cláudia. Eu estou escritora, estou empreendedora e estou palestrante no momento. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de como que virou essa chave, de como que foi esse percurso até chegar até aqui hoje. Como a Marina disse, eu participei recentemente, há um mês e meio atrás, de um reality show digital. Para quem não sabe, o nome era La Casa Digital, então foi um reality que ele foi transmitido pelo YouTube, foi transmitido pelo Instagram, então foi totalmente um reality digital. Foram 12 dias confinadas em uma casa, onde nós aprendemos sobre as 12 profissões do marketing digital, mas aprendemos também muito sobre como você lidar com o teu emocional, como você lidar ali com a tua parte pessoal, com os teus bloqueios, com aquilo que te aflige. Vou tomar um pouquinho de água. Antes de ir participar desse reality, eu era supervisora comercial de uma das 10 redes hipermercadistas do Brasil. Então, eu cuidava de toda a parte de locações dentro do hipermercado. Então, eu lidava com grandes franquias, lidava com McDonald's, com Brasil Cacau, com Boticário. Com todas essas franquias grandes, nós lidávamos, tratava direto com elas. Então, eu fazia todo um levantamento de espaço, do que precisava, cuidava do plano de negócios de pequenos empreendedores, de comerciantes menores. Então, eu já estava inserida no mercado de negócios antes de ir para a La Casa Digital. Mas a partir do momento que eu fui para lá, isso potencializou, né? Porque a internet, ela é como se fosse um amplificador. Então, ela amplifica tudo aquilo, né? Que está aí dentro de você, ou que você já faz, ela torna isso muito mais alto. Ela leva isso para muito mais pessoas. Então, para poder ir para lá, eu precisei tomar uma decisão, porque eu fui chamada através de uma live com o Pablo Marçal, e nessa live ele perguntou se eu poderia estar lá no outro dia, e eu disse que sim. E quando eu disse que sim, depois que eu desliguei o telefone, eu pensei, e agora? Porque eu estava no trabalho dos meus sonhos. Eu amava, porque é muito fácil nós mudarmos, né? Fazer essa transição quando a gente está infeliz com o nosso trabalho. E eu não estava infeliz com o meu trabalho. Eu estava muito feliz com o meu trabalho. E como a minha infância, ela foi muito difícil, eu tive uma infância muito sofrida, tive problemas com meu pai, com questão do alcoolismo, então ele e minha mãe se separavam muito, então eu sofria muito do problema de escassez. Então, quando as coisas estavam começando a dar certo na minha vida, né, ia começar o salário, seria o salário que eu nem imaginava que eu poderia ganhar, para ver como nós somos limitados, né, a gente acha que aquilo é suficiente para nós. Então, eu desliguei ali o telefone e
pensei, e agora? O que eu faço? Porque daí isso já era mais da meia-noite e eu precisava estar em São Paulo no outro dia às 9 horas da manhã. Então, e o voo era 6h30. Eu pensei, e agora? Vou ou não vou? Eu abro mão daquilo que já está nas minhas mãos e vou? Ou eu simplesmente deixo passar essa oportunidade? Porque eu não sabia como que ia ser. E ali Deus veio e falou no meu coração que nós pedimos muitas oportunidades para Deus. Nós pedimos muitas coisas para Ele. E quando Ele dá, às vezes por medo, a gente deixa ela passar. Porque o medo, ele nos paralisa, ele nos impede de prosseguir. Então, naquele momento, eu não pude deixar o medo tomar conta de mim. Então, eu tive que tomar uma decisão. E eu tomei a decisão de ir. Que eu abriria a mão do meu trabalho. Eu faria de tudo para eu poder chegar lá. Mesmo não sabendo como seria. Mas que era uma grande oportunidade na minha vida. E foi assim que aconteceu. Eu passei aquela madrugada toda fazendo as coisas do meu trabalho, porque eu não poderia ser irresponsável de ir e deixar as coisas sem fazer. Então, passei a madrugada toda fazendo, mandei mensagem para o meu chefe, falei assim, você me liga a hora que você quiser, a hora que você ver essa mensagem, você pode me ligar. E quando eu cheguei no aeroporto, era 6 horas da manhã já, ele me ligou, eu falei para ele que eu estava indo para um reality, mas como assim, né? Como assim indo para um reality? Eu estava indo para um reality e que eu precisava conversar com ele para ver como as coisas seriam, e ele falou assim, quando você chegar em São Paulo, você me liga. Quando eu cheguei em São Paulo, eu estava indo no táxi lá para Alphaville, para ir para o hotel onde eu ficaria confinada uns dias antes de começar o reality. Daí eu liguei para ele disse que estava decepcionado comigo, porque eu era a melhor funcionária dele, e como que eu estava largando tudo isso, jogando pro alto, o que eu ia ganhar com aquilo, sabe? Ele começou a falar muitas coisas na minha cabeça, e que se teria eliminação, já queria que eu fosse eliminada, se teria eliminação, e que eu estava abrindo mão da minha família. Olha só, ele disse que eu estava abrindo mão da minha família, que eu estava jogando meu trabalho para o alto. Enfim, daí nisso, naquele momento, começou a vir as coisas da minha infância de novo, né? Começou a vir a escassez, começou a vir os bloqueios, porque assim, o meu esposo, ele trabalhava numa empresa há 8 anos, uma empresa multinacional, uma empresa que ele tinha um bom cargo, ele tinha um bom salário, né? Nós tínhamos bons benefícios. E em fevereiro do ano passado ele pediu demissão para ele poder tentar tudo no marketing digital. Então, nós estávamos vindo de uma transição muito doida na nossa vida. E o meu esposo, ele sempre foi muito previsível. Então, eu não imaginava que ele ia fazer isso. Ele falava para mim que não era aquilo que ele queria para a vida dele, que ele não se imaginava ali, que ele estava ficando triste, frustrado com aquilo, que ele ia trabalhar por obrigação e que ele ia pedir demissão para ele ir atrás do sonho dele. Só que eu não acreditava, eu realmente não acreditava que meu esposo fosse fazer aquilo, porque ele é uma pessoa muito segura, uma pessoa muito pé no chão. Então, como as pessoas surpreendem a gente, né? Quando a gente menos imagina. Então, eu não esperava que ele fosse fazer aquilo de forma nenhuma. Então, quando foi em fevereiro do ano passado, ele chegou em casa e falou assim, amor, eu pedi demissão. Eu falei, o quê? Ele assim, eu pedi demissão. Eu falei, eu não acredito. Meu coração até que saiu pela boca, assim, deu até um frio na barriga. Eu falei, não acredito que você fez isso. Daí ele falou, mas eu conversava com você. Eu falei, mas eu achei que você não ia fazer, né? Eu achava que ele não fosse fazer. Mas enfim, daí o pessoal chamou ele para conversar, para ver se ele continuava, e ele não quis de jeito nenhum, ele disse que ia tentar tudo no sonho dele. Então ele estava nesse processo de transição, aprendendo, porque você precisa buscar muito conhecimento. Ele não fez um planejamento antes de pedir demissão, né? Fazer um planejamento de como que ele iria fazer para buscar mais conhecimento. Ele já vinha buscando conhecimento há 2 anos, mas ele não se aprofundava, porque ele não tinha tempo por questão do trabalho, e também porque ele estava fazendo faculdade, ele fazia engenharia de produção.
Então, ele não tinha muito tempo. Ele ia fazendo as coisas conforme dava. E pediu demissão e foi. Meteu a cara e começou a estudar, estudar, estudar. Então, agora, nesse ano, o meu salário, ele que era para manter as coisas da casa. Então, a partir do momento que você larga uma coisa concreta, assim, que era o teu, né, o que você tinha de concreto ali, para você poder ir e também ir atrás de uma oportunidade que você não sabe como vai ser, dá um frio na barriga. Então, naquele momento ali que eu estava no táxi, conversando com o meu chefe, as coisas começaram a vir na minha cabeça, começou a me dar um certo desespero, e eu pensar assim, será que eu fiz a coisa certa? Tipo, o que eu estou fazendo na minha vida? E eu tenho 2 filhas, eu tenho uma filha de 14 anos e eu tenho uma filha de 2 anos e 3 meses. Então, era muita coisa quando ele começou a falar ali na minha cabeça que veio assim. E toda a questão da escassez que eu passei na minha infância, quando eu tinha 18 anos, eu já tinha uma filha com 3 anos, porque eu fui mãe solteira com 15 anos. Então, meu pai, ele perdeu a casa, e ele não perdeu a casa por falta de dinheiro para pagar, porque meu pai, na época, ele ganhava muito bem, assim, ele ganhava em torno de 15 mil reais por mês, naquela época, imagina, há mais de 10 anos atrás. Só que ele gastava tudo com time de futebol, gastava tudo com bebida, e ele não pagava as coisas dentro de casa, então a gente não tinha nem luz dentro de casa. Então era uma situação muito difícil. E aquelas coisas ali dentro do carro, eu falando com ele, começou a vir na minha cabeça. E eu pensei, meu Deus, eu larguei o que eu tinha de concreto para vir atrás de uma oportunidade que eu nem sei como que vai ser. E na mesma hora, assim, Deus veio e falou que para mim, assim, não tinha opção de você não ver. E daí eu peguei e repeti isso pro meu chefe. Falei, não tinha opção de eu não ver. Ele falou, então tá, quando você voltar a gente conversa. Daí desligou o telefone na minha cara mesmo. E foi assim, eu cheguei no hotel, né, entreguei o celular, fiquei confinada. E lá no quarto, eu tinha levado um pendrive com louvor que estava dentro da minha bolsa. E eu coloquei na TV, assim, um pendrive com os louvores e comecei a louvar a Deus. E eu olhava, assim, eu estava no hotel bem na avenida principal ali de Alphaville. Eu olhava pela janela e, assim, tinha montanha, tinha avenida. E olhando para tudo aquilo, contemplando todas as coisas. E ouvindo o louvor. E foi quando Deus começou a falar para mim que tudo que eu tinha passado na minha vida tinha me levado até ali, aquele momento. E que eu ia sair daquele reality vencedor. E foi a hora, assim, o momento que a adrenalina começou a baixar, né? Eu não tinha baixado desde a madrugada. E eu comecei a entender. E Deus começou a me mostrar todas as coisas que tinham acontecido na minha vida. Que realmente eu estava ali porque Ele tinha me levado até aquele lugar. Que seria o meu momento. Porque eu sempre fui muito sonhadora. Muito, muito, muito sonhadora. E eu sempre sonhava, desde a minha infância, eu sonhava, muitas vezes as coisas aconteciam, muitas vezes as coisas não aconteciam, e quando não acontecia, eu não ficava frustrada. Eu dormia, assim, né, com aquele sentimento ruim, mas outro dia eu já pensava em outra coisa para sonhar. Então eu achava já um outro motivo para sonhar. Então eu sempre sonhei muito na minha vida. E há uns 3 meses atrás, eu era líder de jovens na igreja, então aí, quando eu comecei a ser líder de jovens na igreja, não tinha nem jovens na igreja, e os jovens começaram a vir para a igreja. E começou a pandemia, eles saíram, teve alguns que saíram e foram para outra igreja, que machucou muito meu coração, teve outros que saíram e foram realmente para o mundo, e eu ficava com aquela dor no coração, e o meu casamento começou a ter um monte de problema, e eu pensava assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? E eu falei para Deus assim, eu falei, eu não vou mais sonhar. Eu falei, eu não vou mais sonhar. Eu falei, a partir de agora, eu falei, eu vou viver a vida assim, dessa forma. E eu ia para a palavra todas as vezes que acontecia isso, e Deus falava que ia me fazer sorrir de novo. Que Ele tinha preparado grandes coisas para mim que eu nem podia imaginar. E eu falava, meu Deus, mas eu quero desistir. Eu falava, não quero mais. Eu falei, não quero mais. E eu ia para a palavra e Ele falava, tenho preparado grandes coisas para você. Teus olhos nem imaginam o que há de vir. E eu pensava, gente, o que é isso? E foi quando eu comecei a assistir as lives do Pablo Marçal às 4h59. Comecei a levantar mais cedo, porque eu levantava só por obrigação para poder ir trabalhar.
que eu sabia que eu precisava dar o máximo no meu trabalho, então no meu trabalho eu dava o máximo, né? Eu batia todas as metas que tinha, fechava todas as negociações que tinha, então eu dava o meu máximo lá. Só que eu levantava já na hora de trabalhar, porque eu ia para lá por obrigação, porque eu não estava mais com vontade de viver, sabe? Eu estava querendo mesmo aquele brilho que eu tinha, sabe? Dos meus sonhos, de querer realizar as coisas, eu tinha perdido. Mal sabia o que Deus estava preparando para mim, né? E ele falava assim, e daí eu escutando as lives do Pablo, ele falava, você precisa falar o que tem dentro de você. Você precisa deixar o rio fluir de dentro de você. E eu pensava, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Muitas vezes a gente está tão perdido nesse mundo que nós não sabemos nem o nosso potencial. Porque olha quanta coisa que eu fazia no meu trabalho. Eu fazia grandes negociações na igreja, né? O que eu fazia com os jovens. E eu mesma não enxergava. Às vezes a gente se enxerga dos menores, dos menores, dos menores, né? Nem nós damos o nosso próprio valor pra gente. Porque muitas vezes a gente não sabe nem qual é a nossa identidade, o que nós somos. E eu estava assim, perdida. E quando eu comecei a reconhecer qual era a minha identidade, que eu sou imagem e semelhança de Deus, e que dentro de mim, sim, ia fluir rios de águas vivas, naquele mesmo dia que eu tive essa noção, eu falei, eu vou fazer. E no outro dia eu já acordei com um projeto todo pronto na minha cabeça, assim, de como eu iria fazer. Deus me mostrava as mulheres empreendedoras de pequenos negócios que tinham à minha volta, sabe? As mulheres que faziam doce, que faziam unha, que tinha salão, que vendia roupa. E era tanta mulher assim à minha volta. Ele falava, olha só, você ajuda tantas pessoas lá no teu trabalho, você pode ajudar aqui. Você pode ajudar através da internet. Você pode fazer isso e você vai levar isso junto com a palavra de Deus. E nesse mesmo dia, assim, eu fui muito obediente. No meu Instagram, como eu viajava muito, tem até pessoas aqui de Maringá, eu viajava muito para Maringá, pelo menos a cada 15 dias eu ia para lá. Então eu viajava muito e eu postava nos stories só eu viajando, no avião, essas coisas assim. Eu nunca tinha postado stories eu falando. E desse dia eu falei, eu vou ser obediente. E daí eu fiz uma live no meu Instagram falando que eu ia mudar o meu Instagram para profissional. Que a partir daquele momento eu ia começar a ajudar as pessoas da forma que Deus tinha me direcionado para aquilo. E eu comecei a fazer e já comecei a ter os primeiros testemunhos. E é isso que move a gente, né? Comecei a ter os primeiros testemunhos e fui fazendo. Desse dia eu não parei mais. Foi quando estava dando 2 meses que eu estava fazendo isso. Eu fazia postava conteúdo todos os dias profissional, fazia live toda sexta-feira, e todas as vezes que era para fazer live, sabe, eu estava chegando de viagem, porque como eu viajava, as minhas lives eram na sexta, era sempre o dia que eu estava chegando de viagem. Então pensa, eu chegando de viagem, era um transtorno em casa, porque daí tem os filhos que ficaram a semana toda longe, daí tinha o esposo, sabe, e daí às vezes era briga, era as coisas assim acontecendo, e eu falava, eu não vou desistir. Se esse projeto é para acontecer, eu vou fazer. E eu vou cumprir com a minha palavra. Então, toda sexta-feira, era prova atrás de prova, mas eu fazia. Até a última live, que foi antes de eu ser chamada para o programa, ela tá até no meu Instagram. Eu tô com o olho bem inchado, assim, porque eu fiz antes, eu tava chorando antes de fazer a live. Só que eu falei assim, eu vou fazer. E os testemunhos que eu tinha depois que eu fazia as lives, sabe? E as pessoas tinham... A maior parte, elas não assistiam na hora. Às vezes eu fazia as primeiras lives, eu fazia para 2 pessoas, teve live que eu fiz para ninguém, mas aí as pessoas assistiam depois. E depois que elas assistiam, elas praticavam o que eu tinha falado, e elas vinham e elas me davam depoimento, testemunho do que tinha mudado na vida delas, de que o negócio tinha começado a andar, de que tinha começado a vender mais. Era surreal, assim, o que acontecia. E eu falei assim, eu não vou parar. E quando teve a oportunidade, na sexta-feira, que foi na sexta-feira depois que eu fiz essa live chorando, que o Pablo falou que ele ia fazer um reality, ele ia fazer a casa digital, e que iam 12 pessoas. E no meu coração, assim, eu coloquei, eu vou ir. Eu vou ir. Falei, o lugar é meu. E ele falou assim, eu vou dar as maiores informações no domingo. No domingo eu dormi, porque como eu acordava muito cedo, eu dormia muito cedo. Então eu dormi e não consegui ver. Daí na segunda-feira eu fui trabalhar, precisava ir em vários lugares, fui em vários lugares a trabalho.
quando eu cheguei no estacionamento de um mercado, eu entrei assim no estacionamento e falei, vou olhar o Instagram para ver se ele falou alguma coisa como poderia ser, se eu ainda consigo pegar, né, o que pode ser, o que poderia ser feito. E daí eu olhei o Instagram, ele falou que precisava ser feito, falou que você poderia postar um vídeo até às 18 horas daquele dia, da segunda-feira. E eu peguei e pensei, nossa, se eu postar um vídeo, porque você precisava falar no vídeo que você queria participar do reality, né? E eu falei, vou postar um vídeo que eu quero participar do reality, o que as pessoas vão pensar? Aí vão pensar que eu tô louca. E falei, mas vou fazer. Peguei o celular ali no feed mesmo do Instagram, peguei, já fiz o vídeo do mesmo jeito que eu fiz, eu postei, nem olhei, revi nada, sabe? Postei e fui trabalhar. Daí de lá eu fui para a Matriz. Quando eu cheguei na Matriz, assim, eu olhei e estava estacionando o carro assim e pensei, acho que hoje é o último dia que eu venho trabalhar aqui. E daí eu entrei, e daí a minha amiga falou assim, é hoje que você vai lá pro negócio? E ela falou na frente de todo o setor de trabalho, assim, eu fiquei com vergonha, fiquei constrangida, assim, daí eu falei, tipo, desconversei e continuei trabalhando. Daí na segunda-feira ele não chamou. Daí na terça-feira eu fui trabalhar normal, precisava também mais um monte de lugar, porque um monte de lugar aquele dia eu trabalhei até mais tarde. Cheguei em casa e falei para meu esposo, falei, eu vou participar da La Casa Digital. E ele nem dava moral para mim, achava que tava ficando louca. E daí nisso o Pablo foi, chamou as pessoas, ele foi lá, tem uma outra cidade, buscar as pessoas. E daí ele falou assim, isso já era 11h30 da noite, ele falou na live, se tiver 50 mil comentários na minha última foto do Instagram, eu volto daqui 15 minutos e vou chamar uma pessoa para participar. E daí ele desligou e eu atualizava, já tinha dado 102 mil comentários, passados 15 minutos, já tinha passado a meia-noite, ele não voltava. Nisso, meu esposo veio deitar com a minha filhinha, e daí ele apagou a luz. Daí eu falei assim para ele, se o Pablo me chamar, você acende a luz. Aí ele virou pro lado assim, se cobriu, nem deu moral. E eu atualizei o vídeo, quando eu atualizei, ele tinha voltado ao vivo. E quando ele tinha voltado ao vivo, eu entrei e escrevi assim, eu tô pronta, eu fiz o vídeo e eu fiz a mala. Nisso ele me chamou na live. E quando eu vi assim, piscando, ele me chamando, eu pensei, será que eu liguei para ele errado? Ele começou a me dar uma tremedeira, um desespero, daí eu atendi, daí falei pro meu esposo, falei, acende a luz, ainda bem que eu já tinha avisado para ele o porquê de acender a luz, né? Ele acendeu a luz e eu conversei ali com ele na live. E nessa live tinha quase 30 mil pessoas. Na que ele estava fazendo antes de voltar, porque ele, assim, ele voltou ao vivo e já me chamou. Antes tinha 70 mil pessoas na live dele. Daí eu peguei e ele falou assim, se eu tinha feito o vídeo, falei para ele que tinha, daí ele conferiu ao vivo na hora se eu tinha feito o vídeo. Aí ele falou assim, você consegue estar aqui amanhã? Eu falei, sim. Ele falou, você trabalha? Eu falei, sim. Ele falou, e o que você vai fazer? Eu falei, vou pedir demissão. Daí ele brincou ainda, falou, vai pedir demissão ainda? Daí ele desligou, e daí foi quando eu precisei tomar a decisão de ir. E depois que eu fui, né, depois que eu saí de lá, eu falei que Deus, ele não abriu para mim as portas, ele escancarou os portais do céu. Que dentro da casa eu tive a oportunidade de escrever um livro, que diz que foi o livro mais rápido escrito do mundo. Eu tive a oportunidade de escrever um livro. Nós lançamos o livro, deu praticamente 600 vendas, era para vender só 12, porque vendeu em segundos, assim. E daí derrubamos 290 vendas, ficou com 200 e poucos ainda, que já estão vendidas. E daí eu tenho uma lista de espera agora, que já está dando quase 1.000 pessoas. Teve uma joalheria muito famosa em Campinas, que eles fizeram as joias do Sorocaba e da Sandy. Ele entrou em contato comigo para encomendar os meus livros para dar para os clientes dele. Tem pessoal que vai casar, eles querem dar o livro para os convidados de casamento de lembrança. E essa semana eu terminei o livro, né, oficial, porque lá na casa a gente fez os capítulos e fez a capa. E eu mandei meu livro para a editora e eles mandaram para mim o feedback que o meu livro ele é muito bom. Que tem uma história que envolve as pessoas e tem uma história muito relevante. E quando eu comecei a escrever o livro, eu lembrei que quando eu era criança,
O meu pai, ele era pedreiro, né? Então, ele me buscava na escola quando eu tinha 7 anos e eu ficava a tarde toda com ele na obra. Então, eu não tinha o que fazer, eu ficava escrevendo. E eu escrevia. E esses tempos atrás eu achei as histórias que eu escrevia. E quando eu li aquelas histórias, parecia que era uma pessoa que era formada, que tem PhD, que escrevia as histórias. E a minha mãe, desde criancinha, me falava que eu seria escritora. E como Deus é tão bom, né? Porque ele desenterra até os nossos sonhos, que a gente nem lembrava mais que a gente tinha. Então, quando eu comecei a escrever o livro, eu chorava muito. Porque eu nem lembrava mais que eu tinha esse sonho. Eu nem lembrava mais do quanto eu gostava de escrever. Quando eu estava na 6ª série, eu tinha até ganhado um prêmio da escola, de um poema que eu tinha escrito, que tinha concorrido toda a cidade. Então, eu nem me lembrava mais disso. E Deus, ele é tão cuidadoso, que ele cuida até dos pequenos sonhos nossos que estão desenterrados. E eu saí da casa, eu abri a mentoria, e hoje nós estamos no 11º dia da mentoria, 12º dia, e os testemunhos, assim, da vida das pessoas sendo transformadas através da minha vida é surreal, assim. Cada dia eu fico mais impressionada com o que Deus está fazendo, né? Logo que eu saí, eu fui convidada para dar uma palestra, e eu fui dar essa palestra, sabe? E ver 8 vidas, assim, ali, sendo transformadas, que as pessoas, elas tiveram, a partir dali, um novo propósito, sabe? Foi tão surreal, assim, que eu falei, Deus, realmente, ele ia me fazer sorrir de novo. E eu nem imaginava o que ele estava preparando para mim. Por isso que eu falo para vocês, vocês precisam tomar decisões. Não tenha medo. Não deixe o medo te paralisar. Que o remédio do medo é a ação. Vocês precisam agir, né? E se vocês já desistiram de sonhar, que vocês possam sonhar de novo. Sonhos maiores que vocês tiverem. Porque até aqueles lá que vocês nem se lembravam mais, Deus é capaz de realizar. Assim como ele fez comigo. Ele sabe exatamente o momento certo de todas as coisas, né? E essa semana eu estava muito falando em sonhos. E eu me lembrei que quando eu tinha 14 para 15 anos, eu estava grávida, né? Então, o maior sonho da menina, quando ela vai fazer 15 anos, é ter a festa, usar o vestido. E a grávida, que as pessoas não sabiam que eu estava grávida, né? Porque na época que eu engravidei, eu pesava 40 quilos. E no final da gravidez, eu estava com 48. Então, eu não engordei praticamente nada na minha gravidez. Então, eu ia nas lojas, assim, de vestido, de festa, e experimentava os vestidos, sabe? Mas eu sabia que eu não ia poder usar, porque eu sabia que eu estava grávida. E sábado de manhã eu fui andar de bicicleta e Deus me lembrou disso, que eu ia falar sobre sonhos na mentoria, e Deus me lembrou disso. E ele me mostrou, porque esse ano eu faço 30 anos, em dezembro. Vai fazer 15 anos dessa data. E ele me mostrou o que ele vai fazer no meu aniversário de 30 anos. Que meus sonhos não morreram, sabe? Que ele cuida de cada detalhe. E eu nem lembrava mais disso. Nem lembrava dessas coisas. E por isso que eu falo pra vocês, sonhe mesmo, sabe? Não tenho medo de sonhar, não tenho medo de frustrar, só não desistam, só sigam em frente. Porque eu tenho certeza que, assim, como a chave virou para mim, a chave pode virar para vocês também. Porque o nosso momento, ele vai chegar se a gente não desistir. A gente precisa estar fazendo as coisas. Igual eu falei para vocês, eu tinha todos os empecilhos para poder fazer as lives, sabe? E mesmo assim, eu não desistia. Mesmo assim, eu continuava fazendo, mesmo com todos os problemas. Mesmo sabendo que eu estava destruída, eu fazia. E Deus me honrou. Então não desistam do que Deus tem para vocês, tá? Porque eu tenho certeza que Ele vai honrar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza, né? Conhecer um pouquinho da história.
por trás da vida da Ana, né, é muito bom. Eu falo que como é gostoso a gente ver a questão de Deus restaurar os sonhos, né, Ana? A tua história de vida conta um pouquinho da minha também, e eu falo que é muito importante a gente não desistir dos sonhos. Essa semana, no nosso grupo, eu coloquei um vídeo, um filme, né, do menino que catava vento, que construía vento, e foi bem isso, né, ele não desistiu. Mesmo que, às vezes, aos olhos do homem, né, os nossos sonhos são loucos, né, são impossíveis, a gente precisa buscar mesmo, né, a direção de Deus, nos colocar. Uma coisa que marca muito a tua história é que você não parou, né? Você entrou em ação, e por isso Deus honra, né? Deus honra porque Ele nos chama a cada dia para irmos fazer diferença neste mundo. Mas muitas vezes a gente não entra em ação, né? A palavra de Deus fala assim, indo e fazendo discípulos, né? Indo e realmente tocando as vidas das pessoas. E às vezes a gente não vai, né? A gente fica. Meninas, eu abro esse momentozinho aí para quem quiser conversar um pouquinho com a Ana, fazer uma pergunta. Eu quero. Ana Cláudia, eu achei muito importante quando você disse que escrevia na infância, né? Eu acho isso muito legal, porque a gente esquece dos sonhos que a gente tinha na infância, né? E são esses sonhos que depois podem nos alimentar na vida adulta. Então, eu achei muito legal você ter encontrado esses escritos seus, né? E olha só, agora, eles que estão te alimentando agora, né? No presente, sim, você escrevendo isso. Então, às vezes a gente não valoriza certas coisas que a gente faz, e é incrível como isso vem com um reflexo muito grande na nossa vida de adulto, né? Dá pra ter guardado isso, né? A sua mãe já tinha previsto que você seria um escritor. Já tinha esquecido disso. Quantas vezes a gente esquece dos nossos sonhos, né, de criança? Eu acho que essa parte aí me tocou muito, assim, me fez lembrar de sonhos que eu tive na infância. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu tenho que retomar. Né? É isso aí, muito bom, muito bom. Obrigada, Regina, muito obrigada. Isso Posso falar? Pode. É um orgulho muito grande no meu coração de ter a Ana como minha mentora. Tem sido transformador na minha vida. Eu já tinha começado num processo de encontro, de me encontrar, de olhar para dentro de mim, encontrar meu potencial. E quando eu vi a Ana lá ela é minha vizinha, Deus fez as coisas de uma forma tão, meu Deus, nem sei como explicar. Vizinha praticamente de bairro, eu não conhecia a Ana. Uma amiga que me falou sobre ela, que como eu estava naquele anseio de fazer algo diferente da minha vida, ela falou, tem uma menina que é minha cliente aqui, ela está fazendo um negócio bem legal no Instagram dela. Na hora eu peguei o nome da Ana, mas na correria eu acabei não tendo muito tempo de acompanhar no detalhe, mas eu vi um pouquinho antes dela entrar na casa, a evolução que eu já tinha visto no Instagram dela. Eu falei, nossa, essa menina aqui tá fazendo bem direitinho, do jeito que eu tô aprendendo também, né? E aí, uma semana depois, ela tava naquele programa que eu tava acompanhando. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. E eu torci tanto pela Ana, assim, a minha família inteira, assim, parecia que a gente conhecia ela pessoalmente, sabe? E eu fui vendo, assim, eu falei hoje pra minha irmã, eu falei, mana, como foi o mais maravilhoso saber que é uma pessoa comum como eu, estava lá me representando, sabe? Ela estava lá representando uma menina ferida, uma menina cheia de bloqueios, cheia de traumas, que ela estava desabrochando, assim, ela estava querendo sair do casulo, né? Então foi um empurrão que ela teve, e com esse empurrão que a Ana teve, ela me ajudou a sair do meu casulo também. E aí, quando ela estava na casa, eu já falei, quando ela sair, eu vou querer participar da mentoria dela, não importava o preço, eu queria poder crescer junto com ela, sabe? Porque eu sabia que a Ana estava vindo com o coração cheio, assim. E, meu Deus, está sendo transformador na minha vida. Através da Ana, tive a oportunidade de conhecer a Jennifer, que hoje ainda algo tremendo aconteceu. Eu não vou falar aqui porque senão eu vou me estender, mas foi através eu falei, a Jennifer deixou a marca dela no meu coração.
E através da Jennifer, eu conheci esse grupo, que eu estou com pouco tempo ainda, mas eu já estou interagindo e vendo quanto, meu Deus, o quanto a gente precisa estar juntas, né? Unidas no mesmo propósito e colaborando, né? Não competindo, né? Como vocês falam. Então, eu tenho a agradecer a todas vocês, a Ana em especial, que é a minha mentora linda, né? Jennifer, que fez, né? Marcou a minha vida aí pela essa passagem rápida e a todas vocês aí. Que Deus abençoe esse projeto lindo de vocês. Obrigada, Josi. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente tem mentoria. Daqui a pouquinho. É isso aí. Bora trabalhar um pouquinho, né? Bora Linda, aprender. Josi. Que linda, que linda. Gostei do testemunho. Depois você vai contar aí o que foi tão transformador. Eu só quero saber. Então, a Ana, gente, eu estava orando e pedindo para Deus muito, sabe? Eu falei, Senhor, eu preciso de guerreiras, né? Generais do reino aí para o Montime chegar no mundo inteiro. Aí lá a Casa Digital apareceu, eu falei, Senhor, eu precisava desse conhecimento. Você sabe que eu não estou indo lá, se eu for, né? Não é porque eu quero o conteúdo, preciso do conteúdo que eles estão passando lá. Aí Deus me tocou no coração que ia mandar uma mulher e que eu ia conhecer ela e que eu ia saber que era ela. E aí, quando voltou do Pablo, chamou a Ana. Na hora eu sabia que era a Ana. Aí eu mandei uma mensagem para a Ana quando ela estava falando com o Pablo. Viu, você é a resposta das minhas orações. Vai lá, aprende tudo e quando você voltar, a gente conversa. E aí, quando eu olhei no perfil dela, que o propósito dela era trabalhar com mulheres, que ela tinha criado uma metodologia para mulheres poderosas, eu já sabia que Deus já tinha, ali já era a minha confirmação. Aí vi o PDF dela lá escrito, tudo, eu falei, que linda. Ela já está já está dando 100% dela. E eu fiquei assim, na torcida nos primeiros dias, aí eu vi que não ia ter mais eliminação, aí eu fui para minha mudança, que a Marina sabe que eu estava me mudando. Eu só assisti no final que eu queria que ela fosse ganhadora, eu estava orando e pedindo para Deus, eu não estava assistindo, mas eu estava falando, Senhor, que ela ganhe esse negócio, que ela ganhe. Aí, aí eu assisti lá o finalzinho, né? Todo mundo saiu ganhando, e eu estou muito feliz que dia 19 ela vai lá brilhar, fazer o estágio dela, aprender, né? E ela é uma mulher human time, né? Então, porque ela entende que juntas somos mais fortes. Então, assim, a Josi também é uma mulher human time. Josi, você também é human time, Josi. Se você é uma mulher que pretende ajudar outras mulheres, você já é um one-time de coração. Aqui todos somos um one-time, né? Porque temos o desejo de contribuir, de colaborar, de fazer o reino se expandir, né? Então, você que tem acompanhado, você está vendo aí a quantidade de conteúdo bacana que a gente traz para as mulheres, o quanto é enriquecedor. Então é isso, gente. Só para vocês conhecerem minha história com a Ana, como que a Ana apareceu aqui no Luau do Amor. Do nada, né? Caiu de paraquedas. Ainda pedi para Deus, Marina, ainda pedi para Deus que se fosse da vontade dele, a Ana ia me procurar. Aí ela mandou uma mensagem para mim. Qual é a amiga em comum que nós temos? Aí eu falei, essa já é a resposta. Ela tinha me mandado uma mensagem perguntando de onde que eu conhecia. Que a gente tinha uma amiga em comum. E daí depois eu voltei de lá, uma loucura, achei a mensagem e respondi, qual que é, amiga? Olha, um amiguinho lá de cima, o papai do céu. Eu falo que ele traz as conexões, ele abre as portas, como a palavra de Deus fala, né? E as portas que ele abre, o homem nenhum vai fechar na sua vida, Ana. Eu tenho certeza que aquilo que está no teu coração, os sonhos deles, né? Quando nós sonhamos os sonhos de Deus, realmente, os sonhos são concretizados, os sonhos são totalmente, não trazem frustrações, né? O problema é que quando a gente sonha fora da vontade de Deus, às vezes a gente tem algumas frustrações, mas é muito importante. Gosto muito desse tema de sonhos, porque ele mexe muito com a minha vida também. A gente acaba deixando os nossos sonhos de lado por
ouvir muitos nãos nas nossas vidas, né? Eu falo que eu passei por um processo de virada de chave, assim como você, através do processo de coach também. E não é fácil, é duro você ouvir que você desistiu, né? Você está praticamente como o profeta que foi para a caverna, né? Me mata, eu não quero. Esaú, né? Eu sou ruim de nome, Esaú. E é muito importante, né? Por isso, é o que nos faz, né? O que nos move esse movimento, é de trazer realmente essa fagulha, né? Dessa mudança. Às vezes eu falo, poxa, Marina, são 30 minutinhos, o que vai fazer de diferença na minha vida? Eu falo que se a fagulha for criada, né? A sementinha for plantada, é o começo, né? Porque é necessário germinar, e eu tenho certeza que uns plantam, outros regam, e talvez outros colhem, né? Talvez a Human Time está trazendo esse plantio da sementinha, né? De resgate de sonhos, de resgate de autoestima, da mulher, sim, filha de Deus, não empoderada nesse sentido de se achar, mas sermos amadas, sermos guerreiras, né? Eu falo que a feminilidade não precisa traduzir uma fraqueza, porque nós não somos fracas, né? Nós podemos ser femininas, nós podemos ser lindas, maravilhosas e poderosas também, né? E quando a gente cumpre o nosso propósito, quando a gente aceita, né? Sim, como diz a Jennifer, sim, a verdade, né? A verdade de quem nós somos, eu falo que a chave é virada e a transformação, ela é certa nas nossas vidas. Então, eu louvo a Deus, Ana, tenho certeza aí que eu vi muitas cabecinhas aí, ó. A gente... Depois, saindo daqui, vão lá no Instagram da Ana e reserva o livro. Ela falou que tem umas histórias com as amigas. Eu já tô na lista, já, ó. Eu falei, esse livro tá me cheirando novela mexicana, eu vou ler. Ana, você vai sortear um desse para nós hoje, Ana? Oi? Você vai sortear um desse para nós hoje, Ana? Vamos sortear, sim, vamos sortear. Aqui no Uma, a gente sempre tem um mimo, porque a gente transforma as mulheres através do conteúdo, mas a gente gosta de mimar elas com presente. Então, sempre tem mimozinho para todas as mulheres aqui. Então, vamos sortear. Alguém mais quer falar? Vamos ler os comentários, Marina. Eu vi bastante gente fazendo comentários lindos. Lindo depoimento, Ana, minha mentora, Josiane, minha mentora linda. Cada vez te admiro mais, ela falando. Adriana, Ana, obrigada por compartilhar e por nos impulsionar, né, a buscarmos. Ana Paula, só quero dizer que foi lindo. Eu escutei as filhas aqui e todas estamos encantadas. Elas são todas reunidas, né? Eu falo para minha filha de 8 anos que ela é uma escritora e uma artista, a Josiane falando. Que gostoso. Meu filho também escreveu, você falando agora, Ana, lembrei. Meu filho também escreveu 2 livros quando ele era criança. Eu tenho digitalizado, que eu digitalizei, muito lindo. Ana, acompanhamos o seu desabrochar na Casa Digital, torcemos, essa é a mami, minha mãe, meu pai o tempo todo. Torcemos por você e hoje oro para que Deus continue abrindo seus caminhos e que possa ser usada por Ele para ajudar tantas outras pessoas. Amém. É muito gostoso. Amém. Daniela, caramba, quanta gente, é isso aí. É muito gostoso esse momento. A Tatiana falou assim, ó, foi muito maravilhoso ver o momento que o Pablo catou a Ana e o livro saiu. E o livro, ele saiu fácil, assim, porque quando ele me chamou, eu já sabia sobre o que eu queria falar e os capítulos o que seriam, porque eu fiz o e-book. E quando eu fiz o e-book, eu coloquei lá tudo que eu queria fazer num livro. Então, por isso que eu sabia exatamente o que eu queria fazer. É o que o Mastermind fala, quando a gente tem um objetivo principal bem definido, a gente sabe para onde a gente quer ir, né? E daí, tem a oportunidade, a gente agarra, gente. Tá preparado, né? Quando você não sabe o que você quer ou para onde você vai, qualquer lugar, como diz o gato lá da Alice, né? Da historinha da Alice, onde você quer ir, para qualquer lugar. Então, qualquer caminho serve, né? Mas quando a gente tem realmente um propósito, quando a gente entende que
que a gente veio nesse mundo, né? Para que Deus nos criou. Eu falo que o meu lema de trabalho, de vida, é ser quem você nasceu para ser. Eu falo, se eu conseguir fazer isso com as mulheres, elas entenderem quem elas nasceram para ser, eu tenho certeza que as gerações futuras serão transformadas, né? Porque como nós ouvimos sábado e ouvimos da Jennifer, né? 50% são mães e os outros 50% são os filhos dessas mulheres, né? 50 mulheres são mulheres e os outros 50% são filhos. 50% do mundo são mulheres e os outros 50%, e os outros 50 são os filhos delas. Muito gostoso. É através da mulher que há transformação. Então, me chamou muita atenção quando eu descobri que o significado do T da Ana era transformação. Porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui dentro, né? Que é através da mulher há transformação. Através da mulher veio o pecado, através da mulher veio, né, o renovar da aliança, Jesus. Então, assim, a mulher, ela tem um papel fundamental, né, na sociedade. Nós criamos os filhos, né, até a gente falou sábado sobre relacionamento abusivo, nós criamos os filhos. Então, se vão ser homens abusivos, nós temos responsabilidade sobre isso. Se vão ser mulheres que vão passar por isso, nós temos responsabilidade sobre isso. Então, assim, nós temos um papel fundamental dentro da construção da sociedade. Então, eu acho muito importante, né, esse movimento começar com as mulheres, né? Deus desabrochar a gente para entender que através do conhecimento é libertação. É isso, meninas. É muito gostoso. Ó, tá aqui o livro, ó. Esse aqui é o protótipo dele, porque agora tá com a editora, né? Daí vai demorar uns diazinhos para eles me entregarem prontinho. Mas só de saber que eles corrigiram e que eles acharam o livro muito bom, foi, nossa, uma notícia muito boa para mim. Até a hora que eles mandaram a mensagem, eu estava lá na casa da Jennifer, né, Jenny? Tava. Tava que não se aguentava, bichinha. Ela tava sentadinha, vê onde eu tô agora. Ela falou, gente, a editora me respondeu, o livro é muito bom. Eu falo que é muito gostoso sorrir com os outros, né? Como é bom a gente ter aqueles que lutam conosco, né? E também brindam conosco as nossas vitórias, né? Meninas, vamos lá. Tá todo mundo aí, ó. Vamos lá. Tá todo mundo Marina, Oi. só queria falar umas palavrinhas, agradecer a Ana por essa noite, por essa oportunidade. Conheci a Ana há pouco tempo, mas uma pessoa que traz muita luz no sorriso. E está sendo uma honra aprender um pouquinho com ela também. Ela tem muito para ensinar e um pouquinho que a gente vai aprendendo com o que ela traz é muito gratificante. É muito gostoso saber que todas nós estamos nos unindo com um propósito de corpo, alma e coração. Então, queria realmente dar as boas-vindas para a Ana, dizer que ela é muito especial conosco e que juntas somos muito mais fortes. É isso. Um beijão, Ana. Obrigada. Não, e a Lilian, ela deu uma mentoria, uma aula na minha mentoria, que o pessoal tá doido. Manda mensagem, quero fazer PNL. A Lília é fera, gente. A Lília é fera, gente. A Lília que você vai não é porque é minha sócia, não, mas é a melhor palestrante que eu já vi na minha vida. Não é porque, né, a gente está no processo de sociedade, mas é a mulher que mais você sente o perfume de Jesus. É nítido, assim, o Jesus na face dela. Então, assim, eu só tenho as melhores do meu lado. A Marina também não é porque minha assessionada de Paranaguá, que é uma mulher guerreira, nunca vi tanta força. Agora eu tenho que falar de todos, meu Deus. Eu falo que Deus vai separando sempre, né, o exército dele, um exército poderoso para realmente fazer a diferença, né? Como ele fez lá, separando aqueles que bebiam a água de um jeito e outro. E eu acho que o que é maravilhoso
aquilo que Deus fala é que nós não precisamos de um grande exército para fazer a diferença. Uma pessoa pode fazer a diferença, né? Então, vocês que estão aí, vocês que são nossas convidadas, vocês que são nossas palestrantes, tenham certeza que esse, né, movimento pode transformar vidas. Então, comece também, né, a transformar as vidas que estão ao seu redor, né? Leve esse amor, leve esse acolhimento para os grupos que estão ao seu redor. Nós podemos, sim, fazer diferença com uma pessoa, com uma mulher. A mulher samaritana, o meu lema é mulher samaritana, porque ela foi, né, trabalhada por Jesus e se transformou numa das maiores missionárias, né? Ela foi lá na vila dela e já saiu falando, já trouxe um monte de gente. Então, uma vida transformada. Às vezes a gente fica querendo multidões, mas às vezes você, trabalhando em uma, Deus leva essa uma para outras e outras e traz o crescimento. É muito gostoso ver isso. A Human Time foi devagarzinho e hoje aí nós já alcançamos muitas mulheres que passaram no nosso chá, que passam no nosso café, que passam e vão passar, né, no nosso luau. Afinal de contas, estamos no 3º dia somente. Tivemos 26 mulheres hoje conosco, entraram e saíram. Como é bom, eu agradeço a todo mundo que tem separado esse tempo para estar conosco, que tem nos apoiado, né, nas nossas... Nós vamos criar várias ações, então eu conto aí também com a divulgação de vocês, os posts de vocês nos grupos, né, na rede social. Vamos criar aí um movimento orgânico, né, de hashtag, de postagem. Nós estamos aqui para apoiar vocês e queremos realmente, né, sabemos que vocês estão nos apoiando com a presença, com a palestra, mas nós também queremos apoiar vocês de divulgação e trazendo realmente a transformação na vida de muitas mulheres. Obrigada, Ana. Vamos Queria só falar mais uma coisinha, Marina. Só mais uma coisa, preciso falar. A Jennifer começou a falar, porque fulana isso, fulana aquilo. E o que eu aprendi algo tremendo esses dias é que assim, ó, Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus e cada uma tem uma faceta, né? Ele colocou em cada uma de nós algo que só tem algo que só tem em mim. Tem algo que só tem na Jennifer, tem algo que só tem na Marina, tem algo que só tem... Então, por isso que é tão lindo isso, porque não precisa ter uma comparação e nem, né, eu preciso saber a essência e o perfume único que Deus colocou na minha vida e exalar esse perfume, né, e que daí vai ser um jardim cheio de flores e cada uma com um perfume único. Então, assim, é lindo mesmo, porque cada uma vai ter uma característica, ninguém é igual. Né, você pode ter semelhanças, né, afinidades, mas é isso que é o mais maravilhoso que eu aprendi, que isso libertou a minha vida, porque muitas vezes eu quis me comparar e ser a pessoa que eu não era, sabe? Uhum. E é maravilhoso, nós somos diferentes, isso que nos faz maravilhosas. Faz únicas, né? Deus tem um trabalho que chama Mulher Única, que eu amo trabalhar, que trabalhei durante mais de 6 anos nos grupos de mulheres da igreja, é lindo. Como é aí, mulher? Eu estou muito horrorada querendo saber do teu... Quer? O que aconteceu? Tá cortando aqui, deixa eu ficar mais perto da internet. Eu não escutei o que você falou, Jenny. Você falou que tinha um testemunho que aconteceu. E aí eu fiquei querendo saber, porque eu sou mulher, né? Não pode... Você lembra da mentoria? A Jennifer trouxe na nossa mentoria aquela roda das competências, né? E aí a gente foi estudando e se analisando, né? Porque eu e a Jéssica, na verdade, Deus colocou no coração da Jéssica um propósito lindo, que é Eu Sou Amada, que é um projeto que nasceu no coração de Deus. E aí ela me colocou no barco e Deus está me salvando através da vida da Jéssica, me salvando de mim mesma, sabe? Porque ela é ousada, uma menina nova, que não tem medo, arrisca. E eu sou uma jovem senhora de 40 anos, presa nas minhas... Tava, né? Porque agora eu já me libertei. Naquela estabilidade, naquele medo de arriscar. E a gente eu entrei junto com ela, a gente entrou na mentoria juntas, a gente conheceu a Jennifer também, que naquelas aulas lá foi libertador. Eu consegui observar o que eu precisava desenvolver, que era a confiança em mim mesma e o medo do fracasso. E hoje nós lançamos a mentoria na nossa live de manhã,
E já temos inscritas, Jennifer, você acredita? E eu falei para Jéssica hoje, Jéssica, muito obrigada por você ter me colocado nesse barquinho, porque é o barco que Jesus está. A gente não vai ter medo de nada, porque ele está no nosso barco, entendeu? E assim, está sendo transformador. Eu tô assim me sentindo tão poderosa, porque eu sei quem habita em mim, sabe? E eu tive uma conversa hoje com a minha coordenadora, já deixei claro para ela, foi uma conversa muito madura e eu fiquei muito feliz com o meu desempenho na questão de esclarecer para ela que eu estou num processo de transição de carreira e que eu quero deixar a área bem coberta, né, com a minha ausência, porque eu sei que eu sou importante lá também, mas que eu falei para ela assim, lembra que eu falei que o meu objetivo era no final da mentoria ter uma data para sair, né? Eu ainda não tenho a data, mas eu já, até o final da mentoria eu terei a data, e as coisas estão acontecendo assim de uma forma milagre, assim, sabe? Porque quem eu era há um pouco tempo atrás, como quem eu achava que eu era, ou quem eu não sabia que eu era, hoje eu sei quem eu sou. E eu tô assim, eu, a Jéssica, a gente tá, e outras, né, da mentoria da Ana, eu vejo que a gente tá assim, com fogo aceso mesmo, né, de Deus, né, no nosso coração, e nosso desejo é de ativar todo mundo, assim, a gente sai falando, você sabe quem você é? Você é a imagem e semelhança de Deus, tem algo em você que só tem em você precisa agir, deixar a tua arte, sabe, descobre qual é a sua arte e vai descobrir a mensagem que queima no seu coração e usa a sua arte. Mas você tem que sair do casulo, né? Então, está sendo transformador. É muito bom, né, Josi? Oi? Meu Deus! E eu falo, as minhas filhas, eu preciso me aprender, porque eu estou aprendendo, né? Estou num processo, uma aqui, ó. A cara feia que está com fome. Eu quero que elas tenham uma saúde emocional e elas sejam o que elas nasceram para elas serem. A gente vai ter que fazer os 1000, porque a Ana daqui a pouquinho tem mentoria. A Josi vai estar lá também. A mulherada aqui tá no glândia para falar. Eu sou que corta, viu, Ana? Se deixar a mulherada, sai. Mas ó, vamos lá. De 1 a 23, fala um número então, Ana. Vai ser o seu prêmio aí, o seu livro, você que vai escolher. Tá, número 7. Número 7. Isa, é a sua mãe. Cadê a sua mãe? Tá aí, Isa? Eu vou ler o nome pra vocês. Mas se vocês escutarem só do 1 ao 20, eu coloquei 3. Ganharam, né? Já sabe, né, Dani? Vai ser um tal de querer daí pra mim, mãe. Que legal, ela vai amar. Depois a gente... de superação, de reencontro, ela vai amar. Ai, que joia. Depois Depois você me passa o contato dela, tá? Tá, depois eu vejo certinho com a Dani, com a Isa. E parabéns aí, essa família toda, 3 mulheronas reunidas aí para o nosso luau. Meninas, muito gostoso estar com vocês. Quero agradecer a presença de cada uma. Quero agradecer quem, né, nos ajudou a divulgar, quem nos ajudou a estar chamando novas mulheres. Compartilhe isso. Tem sido gostoso, tem sido claro nos bagulhos das famílias, para que nós possamos levar esses trabalhos, né, para muitas mulheres. Eu tenho certeza que aonde o Natália estiver e nós estivermos juntos, vai ser realmente transformador. Obrigada por todas e agradeço. Amanhã temos de novo nosso mesmo bate-horário, 18h37. Oi, Má, deixa a Ana fazer uma pequena oração pela gente, aí a gente encerra com a oração da Ana. Beleza. Então, agradecer Amém. Tá, faço sim. A Ana também queria falar alguma coisa antes da Josiane comentar, não queria, Ana? Mas é que ela já tem. Eu estou olhando aqui, preocupada com a mentoria dela. Faz oração para a gente, Ana. Abençoa a gente aqui. Faço sim. Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, eu coloco, Deus, cada pessoa que está aqui neste momento. Coloco, Senhor, cada familiar dessas pessoas. Deus, coloco, Senhor, os pensamentos, as preocupações, Deus, os bloqueios.
que elas possam sair daqui transformadas, Pai. Que elas possam sair daqui, Deus, com a chama acesa, Senhor, para transformar vidas, Pai. Que também elas sejam usadas, Senhor, porque as pessoas estão clamando por pessoas que possam falar do teu amor, que possam falar, Senhor, da tua vinda, Senhor, que possam falar do teu reino, que elas possam sair daqui, Senhor, hoje, Senhor, com essa chama acesa, e que elas também possam ter esse virar da chave, e que se os sonhos delas já morreram, que o Senhor possa ressuscitar os sonhos de cada uma. É o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Obrigada pela mentoria, que você tem mentoria agora, né? Sai de uma e entra outra. E depois tem uma live ainda, depois que acabar a mentoria. É isso aí, a gente se vira nos 30. Parabéns a Josi e a Jéssica por já ter cumprido o propósito delas da mentoria. Parabéns, estou muito feliz por vocês. Arrasaram demais. Beijo, gente, prazer em conhecer vocês. Tchau, tchau. Tchau.